Prezados irmãos e prezadas irmãs, estamos diante de mais um estudo da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Congregacional do Largo do Tanque. E hoje daremos continuidade ao nosso estudo do livro de Gênesis. Vamos começar pelo capítulo 37, possivelmente iremos até o 39. Mas antes de darmos início ao nosso estudo, vamos dirigir a Deus em oração pedindo a sua bênção. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por mais essa oportunidade. Obrigado pelo dom da vida, obrigado pela Tua graça, Tua misericórdia, Teu amor, Teu perdão. Pedimos perdão pelos nossos pecados, nossas faltas, e que o Senhor venha nos abençoar neste momento, dando compreensão daquilo que fomos estudar, Pai, para que possamos ser edificados pela Tua palavra. Abençoe cada um que vai assistir essa live, abençoe cada família, cada lar, e livra-nos de todo o mal. É que nós te pedimos, já te agradecendo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Então vamos dar início ao estudo bíblico de Gênesis 37, no qual Gênesis 37 é o capítulo que resiste o episódio em que José foi vendido pelos seus irmãos. O estudo bíblico de Gênesis 37 revela as intrigas na família de Jacó e os cuidados providencial do Senhor. Esse capítulo abre a última seção do livro de Gênesis e trata exclusivamente da história de Jacó e seus descendentes. Gênesis 37:50. A história começa de forma dramática, com uma grande traição familiar, mas mostra como Deus, em sua providência, graciosamente usou essa situação para conduzir todas as coisas ao cumprimento do seu bom propósito. O esboço de Gênesis 37 pode ser organizado da seguinte forma. Primeiro, a intriga na família de Jacó, está lá em Gênesis de 1 a 4. Segundo, os sonhos de Jacó, está em Gênesis 37, 5 a 11. Terceiro, o atentado dos irmãos de José, Gênesis 37, de 12 a 24. E é por último e quinto, a tristeza de Jacó, Gênesis 37, 29 e 36. A intriga na família de Jacó, está lá em Gênesis de 1 a 4, começa falando no tempo em que a família de Jacó já estava habitando em Canaã, conforme Gênesis 37, 1. Com 16 anos de idade, José, um dos filhos de Jacó, apacentava os rebanhos de seu pai com seus irmãos. Mas, aparentemente, os irmãos de José não agiam corretamente, porque o escritor bíblico informa que José, entre aspas, trazia mais notícia dele ao seu pai, fecha aspas, conforme Gênesis 37, 2. O texto bíblico não explica se ele fazia isso por iniciativa própria ou a pedido do pai, embora essa última possibilidade seja mais provável, que seja o pedido do pai, no caso. A Bíblia também diz que Jacó amava mais a José do que todos seus filhos, por isso lhe deu uma túnica ornamentada que indicava sua posição de filho preferido, conforme Gênesis 37, 3. Curiosamente, esse versículo revela que Jacó repetiu os erros de seus pais, quer dizer, de Isaac e Rebeca. Isaac tinha Esaú como filho preferido, enquanto Rebeca preferia Jacó, conforme lá que nós já estudamos em Gênesis 25, 28. O resultado foi esse favoritismo, acabou promovendo a discórdia na família de Isaac, que resultou na fuga de Jacó para longe da casa durante muitos anos, conforme lá em Gênesis 27, que nós já estudamos. Embora a situação fosse diferente, a mesma história voltaria a se repetir. José seria levado para longe de casa. O favoritismo de Jacó por José alimentou a ira invejosa dos seus outros filhos. Ele odiava tanto a José que nem havia mais um diálogo pacífico entre eles. A expressão hebraica indica que os irmãos de José não podiam saudá-lo com a paz, conforme Gênesis 37, 4. Os sonhos
O Gênesis 37 relata que José teve 2 sonhos, que afloraram ainda mais a ira de seus irmãos. No primeiro sonho, José e seus irmãos estavam no campo, a tantos os feixes da colheita. Então o feixe que ele tinha preparado se levantou e ficou de pé, enquanto os feixes dos seus irmãos rodearam e se inclinaram perante ele, conforme Gênesis 37, 8. Quando José contou o sonho aos seus irmãos, eles questionaram, entre aspas, reinarás com efeito sobre nós? E sobre nós dominará realmente? Fecha aspas, conforme 37, 8. No segundo sonho, José viu o sol e a lua e umas estrelas que inclinaram perante ele. Novamente José contou o sonho aos seus irmãos e ao seu pai, e foi repreendido. O próprio Jacó lhe disse, entre aspas, que sonho é esse que tiveste? Acaso veremos eu e a tua mãe e teus irmãos a inclinar perante ti em terra? Fecha aspas. Gênesis 37, 10. A mãe, mencionada por Jacó, provavelmente era uma referência a Lia, a madrasta de José, pois a sua mãe Raquel já havia falecido naquele tempo, conforme Gênesis 35, 16, 20, que nós já estudamos. Obviamente, 2 sonhos destacam a mesma mensagem. José teria uma posição proeminente na família da aliança. Esses não foram sonhos comuns, não mais foram revelações da parte de Deus acerca do que logo haveria de acontecer. A repetição da mensagem, inclusive, indica que seu cumprimento era inevitável, como diz Bruce Walker. O sonho proferido de José mostra que o propósito de Deus estava por detrás de todos os eventos da história que estava sendo desenvolvida. De fato, tudo aconteceu conforme Deus revelou a José em sonho. A pergunta de seus irmãos é, entre aspas, reinará com efeito sobre nós? Foi literalmente respondida quando José foi levado ao posto de governador de toda a terra do Egito e acabou também governando sobre sua família, que se mudou para aquelas terras. Além disso, posteriormente, José recebeu o direito de primogenitura e a porção dobrada de seu pai, conforme lá Gênesis 48, 5 e 6, que ainda fomos estudar. Embora Jacó tenha inicialmente repreendido José pelo sonho, a Bíblia diz que, entre aspas, considerava o caso consigo mesmo, fecha aspas. Isso quer dizer que secretamente ele continuava a ponderar sobre o significado dos sonhos de José. Os atentados dos irmãos de José está lá em Gênesis 37, de 12 a 24. Quando os filhos de Jacó estavam apacentando o rebanho em Siquém, Jacó enviou José até Hebrom para que ele pudesse lhe trazer notícia, conforme Gênesis 37, 12 e 14. Siquém ficava localizado a cerca de 80 quilômetros de Hebrom. José foi a Siquém, mas não conseguiu encontrar seus irmãos. Um homem que viu andando pelo campo foi que informou seus irmãos tinham ido até Totã. Então José seguiu a viagem para encontrar com seus irmãos, conforme Gênesis 37, 15 e 17. Totã ficava a mais de 20 quilômetros ao norte de Siquém. A sequência da narrativa bíblica mostra que essa mudança de itinerário foi algo providencial. Isso porque, nas proximidades de Totã, ficava a via comercial principal, usada por comerciantes que seguiam para o Egito. Os irmãos de José ouviram de longe e conspiraram contra ele. O plano era matar José, lançar seu corpo numa cisterna e depois dizer a Jacó que um animal selvagem o devorou. Mas Rúben escutou o plano de seus outros irmãos e não deixou que ele tirasse a vida de José. Ele conseguiu convencê-los que jogar José numa cisterna vazia. O objetivo de Rúben era proteger José e devolver ao seu pai, conforme Gênesis 37, 21 e 22. Rubens era o irmão mais velho e assumiu a liderança de seus irmãos. Quando José chegou rapidamente, seus irmãos lhe tiraram a túnica que ele havia recebido como presente de Jacó e o lançaram na cisterna, conforme Gênesis 37, 24.
Já em Gênesis 37, 25 a 28, José é vendido por seus irmãos. Quer dizer, enquanto José estava preso na cisterna, seus irmãos se alimentavam de pão. Então eles viram uma caravana de ismaelita, que vinha de Gileade e seguia em direção ao Egito. No mesmo texto, os ismaelitas também não identificaram como midianitas. Tanto os israelitas quanto os midianitas eram descendentes de Abraão e, obviamente, acabaram se misturando, conforme Gênesis 25, 2, 12. Foi esse momento que Judá teve a ideia de vender José aos comerciantes ismaelitas, ao invés de sujar as mãos com o sangue do próprio irmão ao matá-lo. Judá viu uma forma de lucrar com a desgraça de seu irmão mais novo. Os outros irmãos de José concordaram com a proposta de Judá e assim foi vendido aos ismaelitas, pela quantia de 20 ciclos de prata, conforme Gênesis 37, 3. Os estudiosos dizem que esse era o preço médio de um escravo naquele tempo. Historicamente, os cristãos têm enxergado um paralelo entre a vida do Senhor Jesus e a história de José, que foi traído pelos seus irmãos e vendido sem dignidade por 20 peças de prata, conforme Mateus 26, 15. Tal como José, o Senhor Jesus foi perseguido e tentado, mas saiu vitorioso. Ele salvou e reconciliou o seu povo e foi exaltado soberanamente sobre todos, conforme Filipenses 2, 9, 10. E nesse sentido que José é identificado pelos crentes como o tipo de Cristo. Já em Gênesis 37 a 29 e 36, quando Rubens voltou à cisterna, seus irmãos já tinham vendido José. Ele ficou muito preocupado, a ponto de rasgar suas vestes. Ele sabia que, como filho mais velho, teria que dar uma explicação ao seu pai. Então os irmãos de José seguiram com a parte do plano que faria Jacó acreditar que José havia morrido. Eles mataram um bode e molharam a túnica de José no sangue. Depois ele entregaram a túnica de José a Jacó, que prontamente reconheceu que aquela realmente era a túnica de seu filho favorito. Ao ver a túnica, Jacó acreditou que um animal selvagem tinha matado José, conforme Gênesis 37, 31 a 33. Jacó ficou profundamente entristecido e lamentou muito a suposta morte de José. Mas ao ler sobre como Jacó foi enganado por seus próprios filhos, é impossível não se lembrar do episódio em que Jacó também enganou seu próprio pai a ocupar o lugar do seu irmão, que era filho favorito. Gênesis, lá em 27, quanto nós já estudamos. Gênesis 37 termina mostrando que não apenas as tristezas de Jacó, mas também informando o paradeiro de José. Ele levou pelos mianitas ao Egito, onde foi vendido como escravo para servir na casa de Potifar, o comandante da guarda de Faraó. Essa história tinha tudo para terminar de forma trágica, sem qualquer esperança, mas da forma mais improvável, o escravo se tornaria o governador da nação mais poderosa da terra, naquele tempo, e serviria como salvador do seu povo num tempo de grande crise. Deus estava no controle. Agora vamos dar continuidade ao nosso estudo de Gênesis no capítulo 38, que fala que Gênesis 38 registra a terrível história envolvendo Judá e Tamar. O estudo bíblico de Gênesis 38 mostra como a família na aliança começou a se corromper em Canaã, através do casamento misto de Judá. Mas no final, um capítulo que resiste a tanta maldade e imoralidade também aponta para a graça e a providência de Deus. No capítulo 38 de Gênesis, é um interlúdio da narrativa da história de José, que havia sido vendido como escravo no Egito. Mas não se trata de um desvio anacrônico da história. O escritor bíblico deixa claro que os eventos narrados em Gênesis 38 se deram naquela mesma época, conforme Gênesis 38, 1. Isso significa que o episódio de Judá e Tamar foi contemporâneo ao tempo da escravidão de José, no Egito. Além do mais, esses parentescos da história de José serve como contraste à piedade do irmão que estava sendo escravo no Egito e à imoralidade do outro irmão que estava livre em Canaã. No esboço de Gênesis 38, pode ser organizado da seguinte forma. Primeiro, o casamento de Judá, Gênesis 38, 1, 5.
A história dos filhos de Judá, Gênesis 38, 6, 11. Terceiro, o plano de Tamar, Gênesis 38, 12 e 23. E quarto e último, a revelação do pecado de Judá, Gênesis 38, 24, 30. Já no 38, 1,5, fala que Gênesis 38 começa relatando a fragmentação da família italiense. Judá se apartou dos seus irmãos e se hospedou na casa de um homem de Adulão, uma cidade cananeia que ficava um pouco mais de 1 quilômetro a noroeste de Hebrom. Naquele lugar, Judá conheceu uma mulher que era filha do homem cananeu, Sua. Judá tomou a filha de Sua por mulher e teve filhos com ela. Isso quer dizer que Judá não apenas se separou geograficamente de seus irmãos, mas se integrou aos cananeus, casando com uma das suas mulheres. O Antigo Testamento frequentemente mostra como a mistura com os outros povos sempre foi uma ameaça à identidade distintiva do povo da aliança. Aqui em Gênesis 38, uma dessas vezes em que os descendentes de Abraão estiveram próximos a serem assimilados por um povo pagão. Contudo, José já havia sido enviado ao Egito, local para onde mais tarde todos os seus irmãos também seriam levados. Nesse ponto, podemos enxergar a providência de Deus. Por um lado, o Egito foi a terra onde os israelitas foram segregados depois da morte de José. Por outro lado, também foi a terra em que Deus preservou a identidade do seu povo, levando como uma grande nação. Já em 38, Gênesis 38, 6, 11, o texto bíblico diz que Judá providenciou uma esposa para seu filho mais velho. O nome dessa esposa era Tamar, mas foi um homem perverso perante o Senhor e acabou sendo castigado com a morte pela justiça divina, conforme Gênesis 38, 6 e 7. Como Tamar não havia engravidado, o irmão mais novo de seu marido deveria assumi-la como esposa e suscitar descendência ao marido falecido, conforme a lei do Levirato, conforme 38:8. O problema é que Onã, o irmão mais novo, de que tomou Tamar como esposa, também era um homem mau. Uma vez casado com Tamar, Onã se negou a engravidá-la, para não gerar posteridade de seu irmão. Isso porque o seu primeiro filho, com Tamar, seria contado como o filho mais velho do seu irmão, que era o primogênito na casa de seu pai. Em outras palavras, o direito de primogenitura de não seria mais dado a Onã, mas seria concedido ao seu filho com Tamar. Então, para evitar ter um filho com Tamar, Onã praticava coito interrompido. Um dos métodos contraceptivos naturais mais antigos na história da humanidade, conforme Gênesis 38, 9, a atitude de Onã foi perversa, egoísta e depravada. Ele desrespeitou Tamar e apenas usou para satisfazer seus próprios desejos. O resultado da conduta de Onã também foi a morte, conforme Gênesis 38, 10. Depois da morte de Onã, Judá enviou sua nora viúva de volta à casa de seu pai dela, mas prometeu que quando seu filho mais novo fosse um homem, ele estaria em casamento, conforme Gênesis 38, 11. Mas era apenas uma desculpa de Judá, que supersticiosamente enxergou Tamar como uma mulher que trouxe desgraça aos seus filhos. Então, na verdade, Judá tinha medo de que Selá, seu filho mais novo, também difícil a morrer, como seus irmãos. E ele não percebia que seus outros filhos foram mortos por causa da própria impiedade deles. Aí teve o plano de Tamar, que é lá em Gênesis 12, 23. 38, 12 e 23. Tamar era uma viúva sem descendência. Isso basicamente significava que Tamar estava condenada a um futuro de desgraça e abandono, o menos que Judá honrasse sua palavra e o costume do levirato, e entregasse seu filho mais novo para desposá-la. Mas não foi isso que aconteceu. Judá realmente não queria ter mais filho que se casasse com Tamar. Então, em certo momento, Judá subiu a um lugar chamado Timna para tosquear as ovelhas. No mundo antigo, as tosquias das ovelhas geralmente eram associadas a uma grande festa que envolvia a prática pagã, de culto à fertilidade. Tamar ficou sabendo que seu sogro estava ali e viu naquela oportunidade a única forma de garantir seu direito e proteção herente do seu marido falecido, conforme Gênesis 38, 12 e 14.
Para tanto, Tamar se disfarçou em prostituta cultual e, com o rosto coberto, se aproximou de Judá, conforme Gênesis 38:15. Obviamente, o plano de Tamar revelava o tipo de conduta imoral que caracterizava Judá. De alguma forma, ela sabia que ele se interessaria e não resistiria a uma prostituta. Conforme planejado por Tamar, ela que estava com o rosto coberto, Judá não a reconheceu. Então ela negociou um preço para ter relações com Judá, a saber, um cabrito que seria enviado depois, mas Tamar pediu a Judá uma garantia de que o pagamento seria honrado. Então ela pediu que Judá lhe taxasse um selo, um cordão e seu cajado. Esses 3 itens eram objetos identificadores, irrefutáveis. No Antigo Oriente Próximo, um homem proeminente carregava um selo cilíndrico, preso a uma corda ao redor do pescoço. Esse selo seria para assinar o contrato. Judá cedeu a exigência de Tamar e teve relação com ela. Sem saber que estava se relacionando com sua própria nora, depois disso Tamar foi embora e tirou o véu que cobriu seu rosto e voltou a vestir as vestes características de uma viúva, conforme Gênesis 38:19. Mais tarde, quando Judá enviou o pagamento conforme acordado em Tamar, nenhuma prostituta ritual foi encontrada naquele lugar, conforme Gênesis 38:20-23. Aí lá em Gênesis 38, 24 e 30 tem a revelação do pecado de Judá. 3 meses depois, Judá ficou sabendo que sua nora Tamar estava grávida. Rapidamente, Judá ordenou que ela fosse executada por ser culpada de imoralidade. Antes que Tamar pudesse ser queimada, ela revelou que havia concebido de um homem que era dono do selo, do cordão e do cajado, que estava na sua posse, conforme Gênesis 38, 24 e 25. Diante dessa revelação, Judá reconheceu que havia negligenciado suas obrigações legais, enquanto Tamar havia permanecido fiel à sua defesa dos direitos de herança. Por isso, Judá anulou a sentença de morte e declarou que Tamar era mais justa que ele. Depois disso, a Bíblia diz que Judá nunca mais teve relações com Tamar, conforme Gênesis 38, 26. Tamar acabou engravidando de gêmeo. Ao dar à luz, algo curioso aconteceu. O braço de um dos gêmeos saiu primeiro e a parteira marcou com um fio identificado como primogênito. Mas o menino reconheceu a mão do outro gêmeo e acabou nascendo primeiro. Foi chamado Pérez e outros foi chamado Zera, conforme Gênesis 38, 27, 30. Essa desastrosa história de Judá e Tamar aponta para a misericórdia e a graça de Deus. Isso porque Pérez, o primogênito dos gêmeos, fruto de uma relação imoral, acabou sendo contado na genealogia de Jesus Cristo. Ele entrou na linhagem messiânica sendo um ancestral do rei Davi, através de Boaz, o marido de Ruth, conforme lá Ruth 4, 18 e 22 e conforme Mateus 1, 3. Assim, Gênesis 38 nos lembra que o eterno propósito divino não pode ser frustrado pela imperfeição humana. Agora, partindo para o capítulo 39, temos Gênesis 39, é o capítulo que resiste à chegada de José ao Egito como escravo. O estudo bíblico de Gênesis 39 ainda revela o serviço de José na casa de Potifar. Explica como ele permaneceu fiel ao Senhor ao ser tentado pela mulher do oficial egípcio. Um esposo de Gênesis 39 pode ser organizado em 3 partes principais. Primeiro, o privilégio de José na casa de Potifar, Gênesis 39, de 1 a 6. Segundo, a tentação e o plano da mulher de Potifar contra José, Gênesis 39, 7 a 19. E terceiro, José na prisão, Gênesis 39, 20 a 23. Então vamos lá. Depois do interlúdio de Gênesis 38, que trata a situação da decadência de Judá e seus filhos, Gênesis 19 renova a narrativa sobre José no Egito, que antes, a Gênesis 37 já havia explicado como ele foi parar no Egito, após ser traído e vendido por seus irmãos. Então, Gênesis 39 começa reafirmando que os mercadores ismaelitas negociaram José com Potifar, um homem egípcio que servia a Faraó como comandante de sua guarda, conforme Gênesis 39, 1.
Mas mesmo estando na posição de escravo, numa terra estranha, o texto bíblico afirma que o Senhor era com José. Inclusive, essa afirmação é o tema central de Gênesis 39. Por 4 vezes o escritor bíblico enfatiza que José contava com o benefício da presença de Deus, conforme capítulo 39, Gênesis 39, 2, 3, 21 e 23. Então, o improvável aconteceu. Um escravo, entre aspas, veio a ser homem próspero, fecha aspas, conforme 39, 2. Potifar percebeu como José era abençoado. Ele colocou como mordomo de sua casa. O texto bíblico diz que Potifar entregou a José tudo que possuía e nada sabia, entre aspas, além do pão com que se alimentava, fecha aspas. Isso significa que não se preocupava com nada, senão com seus assuntos íntimos. A Bíblia ainda diz que desde que José se tornou mordomo de Potifar, a casa daquele homem egípcio foi abençoada por Deus grandemente, conforme 39, 2 e 6. Aqui fica muito claro que jamais José esteve abandonado pelo Senhor. Ele sofreu injustiça, foi vendido como escravo, foi acusado falsamente e acabou sendo aprisionado. Mas o cuidado divino repousava sobre a vida de José no Egito. Ele foi abençoado pelo Senhor na casa de Potifar, na prisão egípcia e também no palácio de Faraó. Embora aos olhos humanos a situação parecesse estar fora do controle, na verdade Deus estava executando seu próprio propósito soberano. Já em Gênesis 39, de 7 a 19, diz que José era formoso a porte e de aparência, conforme 39, 6. Isso acabou chamando a atenção da mulher de Potifar. O texto bíblico informa que ela colocou os olhos sobre José e desejou ter relações com ele, conforme 39, 7. Mas José recusou o convite daquela mulher. Explicou que jamais teria qualquer coisa com ela. José disse que nunca trairia a confiança de Potifar, que havia sido colocado numa posição privilegiada em sua casa. José considerou ter qualquer relacionamento com aquela mulher, que era uma grande maldade para com Potifar e um terrível pecado contra Deus, conforme 39, 9. Embora a mulher de Potifar quisesse adulterar com José, o adultério era considerado uma transgressão muito grave pelos povos do Antigo Oriente Próximo. Inclusive, o Código de Leis Antigo normatizava as punições que deveriam ser aplicadas ao adultério. Apesar disso, acima de tudo, o compromisso de José era racialmente com o Senhor. Ele andava com Deus e entendia a importância de sua vida santificada e moralmente correta. Entretanto, o texto bíblico registra que, mesmo diante da reprovação de José, a mulher de Potifar era insistente. Ela tentava José diariamente, conforme Gênesis 39, 10. Então, um certo dia, quando José veio te tratar de alguns assuntos na casa de Potifar, a mulher do egípcio se aproximou de sua casa e estava vazia, e agarrou José pelas vestes, para que ele deitasse com ela. Porém, José fugiu para fora, deixando suas vestes na mão da mulher, conforme 39, 11 e 12. A mulher não gostou e, mais uma vez, ter sido rejeitada. Então ela utilizou as vestes que José deixou para trás. Ao fugir dela, para acusá-lo de assédio, ele alegou que José veio que procurou para ter relações e precisou gritar para que ela fosse embora. Gênesis 39, 13 e 14. Aquela mulher perversa guardou as vestes de José até seu marido chegasse a casa. Quando Potifar chegou, ela acusou José perante ele e mostrou as vestes de José como prova de sua alegação. A Bíblia diz que Potifar ficou irado ao ouvir a palavra de sua mulher, conforme 39, 16 e 19. Gênesis 39 informa que Potifar lançou José na prisão, em que os presos de Faraó também estavam encarcerados. Da mesma forma, isso mostra que provavelmente Potifar não acreditou totalmente no testemunho de sua mulher. Alguns estudiosos afirmam que a pena de morte realmente era a punição aplicada a um escravo que fosse acusado da tentativa de estupro a uma mulher da família do seu senhor. O escritor bíblico, mais uma vez,
faz questão de enfatizar que o Senhor era com José. Ele a pensou mesmo na prisão. José achou graça diante do carcereiro e lhe confiou o cuidado de todos os presos que estavam na prisão. Como Potifar não tinha qualquer preocupação com os assuntos da administração de sua casa, o carcereiro também não tinha qualquer preocupação com a administração dos presos do cárcere. Portanto, Gênesis 39 termina dizendo que tudo que José fazia na prisão, o Senhor prosperava. Alguns comentaristas sugerem que os eventos registrados em Gênesis 39 e no capítulo seguinte prefiguraram a experiência do povo de Israel no Egito. José experimentou um privilégio inicial na casa de Potifar e depois passou por aflição e aprisionamento, até que fosse de agradecer a Deus, pedir a sua bênção para o nosso dia, né? E até a próxima aula. Vamos orar a Deus, agradecendo a Deus. Senhor, Deus Pai, muito obrigado por mais esse dia. Obrigado pela tua graça, tua misericórdia, por todos aqueles que vão ouvir a tua palavra, que está acompanhando os estudos de Gênesis, que o Senhor possa capacitar-nos cada vez mais para que possamos entender, compreender a tua palavra. Por isso pedimos a ajuda do teu Espírito Santo, que venha nos ajudar, Senhor, a cada momento da nossa vida, que possamos ler a tua palavra, meditar na tua palavra, e assim para não pecarmos contra ti. Porque quanto falta-nos conhecimento da tua palavra, nós pecamos contra ti. E é importante que nós tenhamos conhecimento da tua palavra, para nós crescermos na graça e no conhecimento dela, Pai. Abençoe nossas vidas, tenha um domingo abençoado, abençoe nossas igrejas, no qual a gente vai estar logo mais no culto, que o Senhor possa estar abençoando a cada um de nós, a cada família, dando saúde, paz e alegria nos lares. Nós pedimos, nós te louvamos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. E nós nos despedimos e até a próxima aula que estaremos juntos novamente. E aí, no caso, estaremos no capítulo 40, né? 41 e 42. Então, até a próxima e que Deus abençoe a todos.